E aí, galera, eu sou o Rogério. Bora para mais uma aula sobre um dos assuntos mais temidos pelos alunos, que é trigonometria no triângulo retângulo. Hoje eu vou ensinar ele os 3 passos para resolver exercícios de trigonometria no triângulo retângulo. Então, para você saber resolver exercícios como esse, você precisa saber 3 passos. Quais são, então, os 3 passos? Passo 1. Você precisa saber identificar os elementos. Quais elementos? O cateto oposto, o cateto adjacente e a famosa hipotenusa. Para isso, primeiro vamos olhar o nosso triângulo. Toda vez que você tiver um triângulo retângulo, você precisa ver com qual ângulo você quer trabalhar além desse ângulo de 90. Então vamos supor que o exercício te deu este ângulo aqui, ó. Vamos supor que é o ângulo alfa. Referente a esse ângulo alfa, nós temos um cateto oposto, que está do outro lado, o cateto adjacente, que é esse aqui que está coladinho no ângulo, e o que sobrou é a hipotenusa. Esses dois últimos, tem aluno que confunde, porque ele pensa assim, ah, mas os dois estão grudados aqui, então como eu vou saber qual é o adjacente? Simples, o que tiver oposto ao ângulo de 90 é sempre a hipotenusa. Então, a hipotenusa é fixa, não depende do ângulo. O que depende do ângulo é o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, você pode até começar pela hipotenusa. Ó. Oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Vou pôr um Hzinho aqui, coloca um Hzinho. Ó. Oposto ao ângulo que você vai trabalhar é o cateto oposto. Você vai colocar CO. E o que sobrou? O ângulo que está, o lado que está coladinho no ângulo, que não é a hipotenusa, então é o cateto adjacente. Quando você identifica, então, os 3 elementos, você fez o passo 1 corretamente. O passo 2 é você escolher a melhor relação entre essas 3. Quais são as 3 relações? Seno, cosseno e tangente. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, enquanto que a tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Como é que você vai... Primeiro tem que lembrar dessas 3. Tem que lembrar? Tem que lembrar. Seno é oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente. Tem aluno que olha as iniciais, né? Fala coga, caga, aí ficou estranho, mas tudo bem. E coca. Coga, caga e coca. Seno, cosseno e tangente. Eu já vi aluno falando corri, caí na coca. Tanto faz, cara, o que você quiser, mas tem que lembrar. Mas como é que eu escolho a melhor relação? É só você olhar para o seu triângulo e ver o que, que eu quero, o que, que eu tenho. Você sempre vai ter que relacionar duas coisas. É só ver o que, que eu quero, o que, que eu tenho. Se eu quero esse e tenho esse, aí você vai ver oposto e hipotenusa. Aí oposto e hipotenusa é esse aqui, ó. Se eu tenho adjacente e quero hipotenusa, vai usar essa. Se eu tenho adjacente e quero oposto, vai usar essa. Então, você vai se perguntar: o que, que eu tenho, o que, que eu quero, o que, que eu tenho, o que, que eu quero. Vai ser sempre duas coisas. Aí você vai escolher a relação corretamente. E o passo 3 é lembrar dos ângulos notáveis. É, Quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Você precisa saber o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Então, essa tabela não é fornecida na maioria dos casos. Então, você tem que saber montar ela. Então, coloca seno, cosseno e tangente aqui na coluna e 30, 45 e 60 aqui, ó, nessa linha. Então, nessa coluna põe seno, cosseno e tangente. Nessa linha, 30, 45 e 60. É bem facinho montar essa tabela. Ó. Os 6 primeiros números da tabela são frações. Eu vou montar aqui juntinho para você lembrar. Quando você monta junto, você acaba lembrando. Aí vai ficar assim, ó. Em cima. Em cima vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, ó. Em cima, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui vai ser 1, 2 e 3. Aqui vai ser 3, 2 e 1. Todo mundo vai ser sobre 2. Aí você põe lá em cima, no numerador, a raiz no 3 e no 2. Aqui, ó.
no 3 e no 2. Tem até uma musiquinha para lembrar. Eu só não fiz cantando porque eu não tenho coordenação motora, mas assim que eu acabar eu faço. A tangente é diferente. Ela é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Aí, ó. Aí a musiquinha é assim, ó. Lembra na ordem? A musiquinha é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tchu. Certo? Ó, legal essa musiquinha. Tem na internet versões diferentes dessa musiquinha. Importante é montar essa tabela que ela não será fornecida. Lembrando essa tabela? Parabéns, você sabe os 3 passos. E para ter certeza que você vai saber fazer, trouxe aqui um exemplo. Determine o valor de x nessa figura. Então, passo 1, qual era mesmo? Identificar os elementos. Então, vamos lá? Você vai olhar, tá vendo? Ó? Ângulo de 90. Oposto ao ângulo de 90, lembra quem era? Hipotenusa. Bota um H, coloca H aqui, ó. H, hipotenusa. Oposto ao ângulo que ele deu ali, ó. É o cateto oposto, ó. O lado que sobrou, coladinho no ângulo, que não é hipotenusa, é o nosso cateto adjacente. Olha aqui, ó. Aí você vai para o passo 2. Passo 2, escolher a melhor relação. Era só se perguntar: o que eu tenho, o que eu quero? Eu tenho o cateto adjacente. Olha o que eu tenho, ó. Eu tenho o cateto adjacente e eu quero x, eu quero a hipotenusa. Adjacente e hipotenusa. Vamos ver a relação que tem adjacente e hipotenusa? Essa aqui, ó, é o cosseno. O cosseno que tem adjacente e hipotenusa. Aí, como é que você escreve? Você vai escrever assim, ó. Cosseno de 60 é igual cateto adjacente, que é o 5, sobre hipotenusa x. E aí que vem o lance da tabela. Ó. Você precisa saber quem é o cosseno de 60. Passo 3. Cosseno de 60, olha aqui, ó, cosseno de 60, olha que é meio. Meio. Então você vai trocar esse cosseno de 60 por meio. O lado direito você deixa como está e resolve essa equação. Acabou. Só multiplicar em cruz aqui, ó. Se eu multiplicar cruzado, ó, x vezes 1 vai dar x. 5 vezes 2 vai dar 10. Ó, acabou. Você determinou o valor de x. Então, trigonometria no triângulo retângulo tem que saber esses 3 passos. E se você souber esses 3 passos, aí será sucesso. Certo? Bom, eu vou gravar outros vídeos com exemplos mais difíceis, com probleminhas. E aí para ver como é cobrado exercícios mais bem elaborados. Então, fique tranquilo que nós vamos saber resolver exercícios mais complexos, certo? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo exercício. Falou!